E também de não ficar uma coisa muito artificial, né? Eu acho que a inteligência artificial tá aí para ampliar as nossas ferramentas, mas a base tem que ser humana. Tem que ser criativa, tem que ser verdadeira, entendeu? A gente não pode ficar tão artificial. Então, hoje em dia, eu comecei a usar, uso direto, mas não pode ficar uma coisa tão engessada, entendeu? De você, pegar, quero fazer um texto para uma coisa, aí você posta o texto lá. Você sempre tem que dar o teu toque pessoal, né? Não perder essa coisa humana, mesmo utilizando isso como ferramenta. No começo eu me arrependei, que eu falei, cara, vai perder, muita gente vai perder emprego, né? Pensando na questão econômica, e é um fato. Mas muita gente perde emprego, outros empregos também surgem, né? Em outras atividades, é o processo natural, a gente não tem como frear isso aí, né? A tua relação com os equipamentos de DJ tem preferência por mixer? Como é que é? Cara, eu prefiro mais assim, eu antes gostava da Allen Hit, tive o Allen Hit quando eu tive um projeto audiovisual, eu tinha aquele Sony 4D, que tinha as duas partes de controlador MIDI do lado, então era um projeto audiovisual que eu tive durante um ano, que era o Fusion AV Live. Era eu e o Zé, mais dois parceiros audiovisuais. Ali eu curti muito aquela coisa, né, de mapear o MIDI, de ter os dois controladores médio grave e médio agudo, mas naquela fase. Hoje em dia eu prefiro mesmo esse mixer novo, A9, da Pioneer, mais do que o V10, entendeu? Porque eu acho que eu me sinto mais à vontade, tantos anos acostumado com a plataforma, e quando veio o V10, que muda muita coisa de lugar, e o filtro por canal, joga para outro canal, às vezes no dia a dia ali da tua performance, se você não tem um igual para praticar em casa, você não se sente às vezes tão à vontade, apesar que você, né, domina de certa forma. Então, eu acho que quando eles mudam, né, de um modelo para o outro, que muda muito o botão, a localização das coisas e não só evolui, isso dificulta um pouco, né? Porque nem todo mundo tem condição de cada modelo novo conseguir ter um em casa, né? Você é muito open mind, muito cabeça aberta. Foi fácil para você a transição do vinil pro CD? Cara, foi porque, tipo, na verdade, quando eu comecei, era DAT, minidisc, eu comecei no Denon, né? 2.500. Era aquele mais e menos, aquele lá era terrível, né? A gente ficava ali mais e menos. E fora que às vezes se tivesse com a mão suada, a borrachinha... Putz, era... Não, e o pitch era desse tamanho, assim. Esse aí, pitch control, não o bend. Não, aí começou a sair o CDJ-100, e aí tinha evento que botava o Denon de um lado e o CDJ-100 de um lado, entendeu? Aí só pra te confundir, você tinha que ficar com a lógica do jogging, que você não tava acostumado na época, eu tava acostumado com isso e com vinil, entendeu? Aí depois que eu fui pro CD... Então, acho que aí quando foi o CD evoluindo, pra mim foi fácil pra caramba, entendeu? Porque, assim, era bem melhor do que o resto quando eu comecei, entendeu? Mais fácil. E hoje em dia, cara, é muito mais fácil, né? Eu falo pros meus alunos hoje em dia, eu falei, gente, visor, cara, tem de tudo, né? Mas não pode ficar viciado com essas coisas, né? O ouvido é o que conta, né, gente? Até porque a gente pega cada coisa, nem sempre o retorno tá bom, tem festa que tá reverberando, tem evento que bota subgrave embaixo do DJ, o negócio começa a vibrar.